Bom dia, gente. Então, aqui nós vamos estudar hoje o reino das plantas. É, Temos aqui algumas divisões das plantas, né? Essas divisões elas são caracterizadas por estruturas anatômicas de cada uma delas. Na verdade, existem vários tipos de classificações, mas esse aqui é o mais adotado. Então nós temos aqui os 5 grupos de plantas existentes, que são as algas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Sendo que aquelas que são essencialmente aquáticas são as algas, né? Claro, pode existir alguma espécie do meio terrestre, mas a maior parte é aquática, enquanto que todas as outras, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, são plantas essencialmente terrestres. Se bem que briófitas e pteridófitas ainda dependem da água para sua reprodução. As duas primeiras aqui, elas são classificadas como avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva, enquanto que as outras três aqui são vasculares, também chamadas de traqueófitas. São plantas que possuem vasos que conduzem seiva. Tá? Tanto a seiva bruta, né, que é o xilema, quanto a seiva elaborada, que é o floema. As três primeiras aqui, algas, briófitas e pteridófitas, são classificadas como criptógamas, que são plantas, elas não produzem semente, elas têm estruturas chamadas esporângio e vão produzir esporos, né? Elas se reproduzem através de esporos. Enquanto que as duas últimas são chamadas fanerógamas ou espermatófitas, que são as plantas que vão produzir sementes. Bom, aqui está uma classificação em ordem de evolução, da menos evoluída para a mais evoluída. Tanto é que essas duas últimas aqui, chamadas fanerógamas, são aquelas plantas consideradas plantas superiores, né? As plantas mais complexas. Se a gente for analisar em questão de órgãos, estrutura anatômica, as briófitas elas não possuem raiz, são rizópodes, são pequenas folhas chamadas folíolos, né? As pteridófitas elas já possuem folhas, já possuem raízes, né? As pteridófitas já possuem um caule. As gimnospermas, além de ter essas estruturas, elas já produzem sementes, porém são sementes sem frutos, né? Esperma semente, gímeno nua, sementes nuas. Uma planta conhecida, uma gimnosperma conhecida aqui do Brasil, nativa, é a Araucária angustifolia, ela conhecida como pinheiro do Paraná. Ela, na verdade, produz lá as pinhas, né? Que é um conjunto de pinhão, que são as sementes, né, dessa planta. E ela não tem um fruto em volta, né? É só a semente mesmo. Enquanto que as angiospermas, que são as plantas completas, né? Que além de ter tudo que tem aqui nas gimnospermas, ela vai produzir flor e vai produzir também fruto e as sementes dentro desse fruto. Tanto é que anjo significa protegido, né? Esperma, semente, sementes protegidas. Protegidas por quem? Por um fruto. Aqui no caso da reprodução, eu vou detalhar mais a reprodução das angiospermas. Das outras plantas eu não vou dar tantos detalhes, porque são plantas mais simples, né? São plantas menos conhecidas também, mas eu vou só comentar rapidamente aqui como que acontece a reprodução tanto das briófitas quanto das pteridófitas. Essas plantas elas possuem um ciclo de vida com alternância de geração, né, até uma fase chamada esporófito, que é uma fase em que ela vai produzir os esporos, e uma fase chamada gametófito, que é a fase de reprodução sexuada delas, né? Então, no caso tanto das briófitas quanto pteridófitas, elas vão produzir células conhecidas como esporos. Tanto é que essas plantas elas são também chamadas de esporófitas, né? E esses esporos, quando caem
num substrato qualquer, no ambiente, no chão, eles vão germinar e vão originar uma planta com estrutura masculina e feminina, tá? No caso da pteridófita. No caso da briófita, ela vai originar uma plantinha masculina e uma plantinha feminina. No caso da pteridófita, ela vai originar uma plantinha que vai ter os dois sexos na mesma planta. Ué, ué, hein? Você vai ter lá a parte masculina, tá? Que vai produzir os gametas masculinos chamados anterozóides. E a parte feminina que vai produzir o gameta feminino chamado oosfera. Os anterozóides, eles vão fecundar a oosfera, tá? Essa fecundação, ela só acontece pela água. Então são plantas que dependem da água para a sua reprodução. Se não tiver água no ambiente, né, não chover ou não tiver próximo de um ambiente com água, um ambiente mais úmido, essas plantas elas não vão conseguir completar o seu ciclo reprodutivo. Já as chamadas gimnosperma e angiospermas são plantas mais evoluídas, são plantas que vão produzir sementes. O que vem a ser uma semente? A semente ela é uma estrutura originária da união do grão de pólen, que é uma estrutura masculina da planta, com o óvulo, que é a estrutura feminina da planta, né? Só que o óvulo aqui, no caso, tanto das gimnospermas quanto das angiospermas, ela não é uma célula, né? Somente uma célula, como é o óvulo, por exemplo, dos animais, né? De nós, dos mamíferos, na espécie humana. O óvulo é uma estrutura complexa, é uma estrutura composta aí por, se eu não me engano, 6, são 8 células, tá? Então o óvulo é uma estrutura complexa que tem aí pelo menos 8 células formando, ou mais, tá? Bom, então a fecundação que ocorre pelo grão, e o próprio grão de pólen também é uma estrutura formada por duas células. Então, na verdade, o grão de pólen é formado por duas células que, na verdade, são os núcleos espermáticos. Esses dois núcleos espermáticos são, sim, os gametas masculinos, né? Então, esse grão de pólen ele vai fecundar o óvulo através da chamada dupla fecundação, que é o que nós vamos ver mais detalhado à frente. Eu vou pegar como exemplo uma angiosperma para explicar essa parte. Só que para isso a gente precisa entender como que é a estrutura reprodutora das angiospermas.